Vamos ler a palavra de Deus. Efésios capítulo 3, versículos 14 a 21. Na armadura 6. Efésios 3, 14 a 21. Vou pedir quem puder, cada um leia um versículo, para ficar, senão vocês vão dormir aí. 3, 14 a 21. Por causa disto, me ponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Para que, segundo as riquezas da sua glória, nos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. 18. Podermos perfeitamente compreender com todos os ângulos qual seja a largura, comprimento, a altura e profundidade. e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A esse glória da Igreja de Jesus Cristo, que em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Na carta de Paulo aos Efésios, ele faz duas orações, lá no capítulo 1 e aqui no capítulo 3. Lá no capítulo 1 ele pede que haja iluminação e revelação para os crentes compreenderem a grandeza do chamamento que nós temos em Cristo Jesus. E aqui ele está dizendo, ele está orando já para uma outra finalidade também importante. A Epístola aos Efésios, Paulo está na prisão. Ele está com as mãos acorrentadas e os pés também. Mas o império proibiu de Paulo caminhar, visitar as igrejas. Mas ele podia orar. Não mordaçou, ele orava. A Bíblia diz que ele orava pela igreja. Impediu que ele visitasse as igrejas, mas ele escrevia as epístolas que servem para nós hoje. Então ele não era uma pessoa inativa. Mesmo impedido pelas circunstâncias, ele trabalhava. E ele fala: por esta causa eu me ponho de joelhos. Não sei como, o pé no tronco, mas ele está dizendo que ele se ajoelhava em sinal de rendição ao Senhor. Muitas pessoas acham que postura na oração tem tudo a ver, mas você vê na Bíblia, muitas pessoas, os judeus oravam em pé nas esquinas. Tem gente que orou Eles oram em pé. no ventre de um peixe, Deus ouviu. Outro orou deitado e Deus ouviu. Outro ora em várias posições e Deus ouve. Mas se você olhar Lucas 22, Jesus no Getsemane, se não me engano, 41, e ele diz e ele ajoelhou-se. Jesus ajoelhou-se para, naquele momento de dificuldade, para orar. Não é? 22, 41. E Atos... Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. De joelhos orava. Então, é comum prostrar-se
A palavra adoração no grego é proskineu, que quer dizer aquele que se curva em adoração. Então, como ele é o rei, e você tem o privilégio de falar com o Rei dos Reis, nada melhor do que de joelhos. Hoje ninguém quer calejar os joelhos. Antigamente as irmãzinhas de oração, os joelhos eram calejados, e Deus respondia a oração. Responde. Quando você trabalha, mas quando você ora, Deus trabalha. Você vê o fruto do seu trabalho, mas quando você ora, você vê o fruto da resposta de Deus. Aleluia. Então tem que orar. Paulo está orando aqui, por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Ele tinha uma filiação, uma identificação com o Deus. Tem pessoas que são tão estranhas porque não têm o hábito de orar. Eles oram para Deus como se fosse uma pessoa estranha. Deus é nosso Pai. Se você não sente, quando você começa a olhar detidamente a paternidade de Deus e a nossa filiação com Ele, evita na nossa vida uma série de problemas que as pessoas estão sofrendo hoje. Sofrem porque não tem um Pai celeste. Você já ouviu alguém perto de você falar que anda só? Mas a Bíblia diz que o nosso Pai não nos abandona. Quando você tem uma relação estreita com o Pai, você nunca está só. Você sabe a origem da ansiedade? Por falta de uma paternidade. A cabeça enche, a preocupação, porque você não tem segurança. Quando você tem um Pai por perto, o nosso Deus é um Pai que não nos abandona. Eis que estou convosco todos os dias. Então precisa ter uma relação. Paulo, por esta razão, me ponho diante do Pai. Nós precisamos, irmãos, ter um relacionamento com Deus de pai para filho. Esse monte de sequela que os crentes carregam porque não sabem quem é o seu Pai. Jesus disse: vocês valem muito mais do que um lírio e do que um pássaro. E o Pai cuida deles, de você Ele vai cuidar melhor. Então tem que ter. E Ele diz: de quem o nome de toda a família, tanto no céu como na terra. Qual é o que Paulo está dizendo? Se você olhar a expressão família, você vai ver no capítulo 2, a partir do versículo 11, Paulo falando do grande mistério que Jesus Cristo faz através da sua morte, a fundição da igreja, dos povos, dos judeus e dos gentios, transformando na igreja, família de Deus. E ele fala, tanto as dos céus como as da terra. Lá já tem muita gente que está nos aguardando, e aqui nós estamos preparando para um dia essa grande família, de quem toda a família no céu e na terra toma o nome, a igreja de Cristo. Eu vou só abrir um parêntese.
Tem um grupo de pessoas que estão hoje muito preocupadas com os judeus, querem inclusive estar reeditando as festas judaicas. Não está longe de nós, não, estão perto de nós. Só que não sabe o que é judeu e não sabe o que é igreja. Irmãos, a igreja, ela foi comprada com o sangue de Cristo. Aleluia. A igreja, ela é a menina dos olhos de Cristo. A igreja, hoje, é ela que Deus trata, porque é ela que deu parência na história do povo. Enquanto a igreja estiver aqui, Deus não estará tratando com os judeus, porque a igreja entrou nessa lacuna, e o Espírito veio juntamente com ela, e o Espírito vai subir e entregá-la ao noivo, para depois voltar. E tem gente voltando aos rudimentos. O escritor dos Hebreus diz: olha, se a velha aliança fosse válida, não haveria substituição. O sacrifício seria em vão. Seria em vão. É que nós precisamos entender que é a igreja. Tem gente que não sabe. Lá no capítulo 2 de Efésios fala: Deus, pelo seu sangue, dos dois povos, Ele fez um. Os judeus foram eleitos por Deus, mas nós fomos comprados com sangue. Aleluia. O valor nosso é muito maior. Glória a Deus. As promessas nossas são muito maiores, porque todas elas estão concretizadas na cruz do Calvário. Então você tem que se regozijar, porque você é a família, você é a igreja. Aleluia. A família de Cristo na terra. O que passou, irmãos. Se o coitado do judeu não conseguiu carregar o fardo, agora o pessoal daqui quer carregar. Não vai conseguir. Quem é que cumpriu a lei? Ninguém. Só Jesus. Só Jesus. Não existe ninguém que cumpriu a lei. A lei foi dada para mostrar o erro e o pecado nosso. Mas a graça veio por Jesus. Aleluia. Que você não precisa cumprir nada, você precisa apenas crer. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo depende da nossa fé. Então olha para a Bíblia, entenda o propósito de Deus para você e não fique entrando no modismo, irmão. Fazer festa da Páscoa, tabernáculo, Pentecostes, para que isso? O povo já passou. Mas Nós hoje somos comer igreja. o pão sem fermento e as ervas amargas, eles não comem não. Não come não, né? E são por 7 dias. Tirar todo o fermento durante 7 dias e ervas amargas. Vai. Então, Paulo, olha só, ele ora diante do Pai, a quem toma o nome a família, tanto as do céu como da terra, para que segundo a riqueza da sua graça, glória da sua glória. Qual é a riqueza da glória do Pai? Hein? Jesus é a riqueza da glória do Pai. E ele está dizendo: para que, segundo a riqueza da sua glória, em Jesus está concentrado todo o tesouro do conhecimento e da sabedoria. Está lá em Colossenses 2 e 3, ou 2 e 3. Então, há nele uma concentração. Se você mergulhar, estudar profundamente, você vai
ter conhecimento, mas você nunca vai esgotar essa riqueza. Realmente, muitas vezes a gente devagueia, perde tempo. Tá? O crente deveria concentrar e extrair de Deus a riqueza da sua glória. Quem é Jesus para você? Ter um conhecimento prático, de experiência, e um conhecimento através da profundidade da palavra. Toda a oração, irmãos, nós precisamos ter conhecimento da Bíblia, porque na Bíblia está escrito a vontade de Deus, e toda a oração tem que ser segundo a vontade dele. Nós entramos para orar sem saber o que orar, porque a oração nossa hoje é pedindo, e assim mesmo é oração que pede coisas. Paulo está orando por algo grande, profundo e espiritual. Você não vê oração para essas coisas como nós hoje estamos fazendo. Eu estou querendo, Senhor, isso, eu quero aquilo outro. Trabalha, cara. Trabalha que você vai ter. Culpando Deus com essas coisas. Não vá buscar de Deus o que ninguém pode te dar. Te dá poder, um homem interior. Só quem pode fazer isso é Deus. Carro, você trabalha, você conquista. Mas as riquezas da glória, só Deus que pode dar. Então peça a Deus o que Ele pode te dar. Agora fica mendigando coisas que vai ficar aqui. A oração do crente hoje é essa. Testemunho do crente também. Quando no final do ano tinha os testemunhos aqui, não se ofenda nós, irmãs, da oração. Eu consegui isso, eu consegui uma casa, consegui. Por que não fala, eu consegui um dom, Deus me deu, eu tive uma experiência com o Senhor, Deus falou comigo? É só coisas materiais. Tudo que é material está lá em 4:18 de 2 Coríntios. Tudo que você vê é passageiro. Agora, tudo que você não vê, isso é eterno. Aleluia. Então essas coisas tem que permear a nossa oração, buscar coisas que dão sentido à nossa vida. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. São eternas. Tudo que você vê vai ficar por aqui, mas o que você não vê, plenitude de Deus, o Espírito de Deus em você não vê, mas ela enche aqui e transcende para lá, porque são eternas. Então esse deve ser o nosso pedido ao Senhor. Interessante, pastor, que eu creio que se a pessoa conseguir buscar a Deus dessa forma, cumprir aquele mandamento lá dos caminhos de Deus, se a pessoa tiver coisas, ela não vai sentir falta, porque a presença de Deus supre tudo. Mas pode acontecer dela vir a ter as coisas que de repente ela acharia que seria importante para ela. A questão é inversão de valor. Se você começar a olhar a história dos vultos da Bíblia, você vê o seguinte: Deus manda Abraão sair da sua terra, da família. E ele vai para um lugar que ele não conhece. Todos os lugares que Abraão chega, primeira coisa que ele faz é o quê? Um altar. Primeira coisa que ele faz é referência a Deus, um altar de adoração. Quando você chega lá no final, fala assim: e morreu Abraão com 170 anos, fartos de dia e rico. Quando você privilegia o Senhor, Deus te dá. Você está entendendo?
que Deus cuida. Jesus disse: olha, qual é o pai que o filho pedindo um pão vai dar um escorpião? Ele diz: vocês sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Se nós queremos premiar os nossos filhos, ele diz, quanto mais. Salmo, se não me engano, 118 diz: Deus é bom e a sua misericórdia é de geração em geração, é natureza. Deus é bom. Se tiver os cuidados dele, ele vai cuidar de você, vai te dar. Agora dormindo não dá. Sendo baiano, Ixi, ele pegou no negócio de baiano, né? Não, tô brincando com ela. Não tem mais baiano aí? Tá, no negócio de baiano. Um dia desse foi falar: rapaz, não fala isso não, eu sou baiano. Mas baiano gosta de uma rede, gosta. Aí eu também. Eu também adoro uma rede. Deixa ele. Você quer acordar 5 horas, acorda. Eu acho que eu sou baiana. Hein? Guilherme, Tá vendo? Viu como tem que ficar com a boca fechada? Mexi no negócio aí que não dá certo. Mas veja, então nós temos a proteção e o cuidado de Deus na nossa vida. E a oração de Paulo não ora naquela situação que ele estava na prisão: Deus, me tira daqui. Ele estava orando pelo progresso da igreja. Ele tinha coisas melhores para estar orando, intercedendo em favor de uma igreja que não podia estar presente. Se fosse lá no tempo do salmista, mata todo mundo, Senhor, degola todo mundo. Mas essa carta foi a primeira prisão de Paulo? Primeira. Porque ele já sabia que ele ia ser No Salmo a gente vê muitas orações pedindo juízo sobre os inimigos. No Novo Testamento a configuração muda, tá? Porque havia uma cultura passada que Deus respeita. Lá era dente por dente, conquista era na morte, era assim. Como Deus não pode lutar, fazer a conquista aqui, porque Deus, Ele usa as pessoas, Ele usa também a cultura. E de vez em quando você é abordado por aí na faculdade, no colégio, você tem que ter embasamento. Por que Deus é amor e mandava matar? Não já tiveram esse questionamento, não? Já. Por causa da época. Quem faz a história de Deus? O homem. Qual era a cultura do homem? Matar. Não era Deus. Deus utilizava o homem que adotava esse princípio. Quando Jesus vem, ele mostra a roupagem e diz sobre: se alguém te pedir uma demanda, bater no rosto, dá o outro. E aí? Se mandar caminhar 1 milha, vá com ele 2. Se tomar sua capa, dá também a túnica. Então, ora pelo inimigo. Orar pelo inimigo, ame o inimigo e ore por aquele que te ofende. Então a configuração muda e havia uma outra cultura. Havia os impérios que haviam introduzido já outra cultura, tá? E ali a cultura grega, que ela disseminou bem no Império Romano e até hoje ela tem muita influência,
O hedonismo que nós falamos constantemente vem de lá. Isso está imperando aqui ainda do Império Grego. Então há uma mudança de cultura, e nessa mudança de cultura aí Deus fala: o amor é o que prevalece. A base é o amor. E aí vem as organizações que se aglutinam e trabalham com direitos humanos, e olha, as civilizações impõem até um certo sentido aos governos do mundo para que se cumpra. Veja, se os organismos, muito embora ineficientes, estão preocupados com isso, e a igreja, irmãos, que conhece a revelação de Deus, a base, o amor. Ele diz aqui, olha aqui, aqui ele diz: alicerçados em amor, no versículo 17, mas antes eu quero falar do 16. A base é o amor. Nós precisamos compreender a vocação da igreja, mas a igreja ela está se distanciando, porque não há mais. Antigamente havia hospitalidade, havia compaixão. Hoje nós estamos entrando num egoísmo, o mundo do eu sozinho. Você não tem preocupação com o irmão, você não dá um telefonema para o irmão que está doente, ou por aquele que não vê a igreja. Precisa mudar, porque o Evangelho de Jesus não é isso, não. Mas o versículo 16, ele diz: segundo a riqueza da sua glória, que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Paulo não queria a força de Deus sobre os inimigos que tinham aprisionados. Ele queria o poder de Deus nele e nos crentes para resistir. É o poder de Deus que nos capacita, irmãos, a entrar em dificuldades e sair dela vitorioso. E Ele quer que isto atinja o homem interior. Quando ele fala no homem interior, ele fala na essência, na mente, na vontade e nas emoções. Que nós sejamos atingidos no espírito pela fé. Eu tenho que crer, a minha ligação com Deus é espiritual. Paulo diz em Romanos 8: aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. 8 e 9. Você que vai procurar. Então ele diz: a identificação nossa é o Espírito de Deus em nós. Aquele que não tem o Espírito não tem vida espiritual. E quando eu tenho vida espiritual, o Espírito Santo vem e quer fazer morada. Tem duas palavras no grego que eu não anotei. Uma é um que mora de passagem, e a palavra que Paulo usa aqui é aquele que mora, uma morada permanente, que o Espírito quer ter no nosso espírito, um renovo, irmãos. Senão você não aguenta a batida. Toda hora você pega a adversidade. Você sai de um dia legal, hoje está tranquilo, vou fazer isso, chega ali na frente, o negócio muda. Agora, se você não tiver fortaleza, renovo espiritual, você não suporta. Eu me lembro, estava aqui na igreja, o Charles, ela é membro daqui. Ele estava sentado tomando café ali, e nós conversando, 8 horas da manhã, 7 horas. Aí ele recebe um telefonema, aí ele amarelou. Nós perguntamos: o que houve? Uma mulher telefonou: olha, sua mãe deitou aqui na minha casa, dormiu, mas morreu.
E aí nós saímos daqui, uma beira lá para o lado de Garrida. Eu fui levando, ela estava na poltrona, dormiu bem, não acordou. Ele estava aqui tomando café e recebeu a notícia. E nós já tínhamos orado, a gente fazia uma oração aqui em cima. E aí nós vamos providenciar caixão, instituto médico legal e tudo mais. Qual era a perspectiva? Um dia legal, tomar um café com os amigos, conversar, ler a Bíblia e orar. De repente uma notícia trágica. E aí? Se você não tiver estrutura, você vai junto. Então nós precisamos, irmãos, de um renovo. Paulo diz isso lá no 2 Coríntios 4,16. Já falei do 18, 4,16. Ainda que meu homem exterior se corrompa, contudo, o meu interior se renova dia após dia. Tem uma coisa que eu falo aqui, e que muita gente não atenta. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós devemos utilizar o que Deus nos deu. Renovação espiritual, orar em línguas. Tem gente que entra no esquecimento e nunca mais dá bola para isso. Se Deus te deu, porque tem alguma autoridade. A Bíblia diz que aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo, e nós precisamos diariamente de edificação. Então tem que saber utilizar. A melhor oração que tem é essa, porque sai do espírito para o espírito, sai do meu espírito para Deus que é espírito. Paulo diz lá em 14, 1 Coríntios, quem ora em língua ora bem, ora de fato. Então eu preciso, irmãos, ver a capacidade que Deus nos deu e ter uma renovação, o espírito no homem interior. Quando Jesus se manifesta, João Batista estava à margem do Rio Jordão, está no capítulo 3 de Mateus, versículo 11. Quando questionaram a João sobre o batismo, falou assim: eu batizo com água para arrependimento, mas após mim vem um que vos batizará com o Espírito Santo e com o quê? A renovação aquece o coração, queima, e é um fogo gostoso, hein? Só quem passa por isso que sabe o que é isso. Sem contar que quando você ora desse jeito, até parece o seu físico. Então leia, já que você falou no físico, Romanos 8:11, para você entender. Não é falar assim, falar, mostrar o caminho. Por que é isso? Esse é o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em nós habita. Você está entendendo que a renovação espiritual atinge o corpo? Vivificará o vosso corpo mortal. Tem renovo, irmãos. Então aprenda isso. Ele está dizendo, se ele ressuscitou, o Espírito, capítulo 1, verso 19 e 20 de Efésios, fala que Deus atuou com poder, levantando Jesus dentre os mortos. Foi uma força extraordinária, porque estava um morto lá. Eu sempre comparo essa ressurreição de Cristo à salvação, porque o espírito da pessoa que não tem Jesus, o que está? Morto. Ele precisa de ressuscitar. A força que Deus usou para levantar Jesus dentre os mortos
é a força que ele usa para salvar uma vida. Aleluia. Porque está morto também. Jesus estava assim. Então ele vai, por isso que a salvação é importante. Ele vai lá e levanta com a força do seu. Ele faz assim, para mostrar a suprema grandeza do seu poder. Essa é a expressão que Paulo usa. 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, Que operou, que manifestou em Cristo, ressuscitando os mortos. e pondo Então, o poder foi muito grande, levantou uma pessoa que estava morta. Assim ele faz com a nossa vida, porque o homem sem Deus é morto e ele precisa de um choque de poder para vivificar. Então Paulo está dizendo desse espírito dentro de nós. Capítulo 3, versículo 16, acho que é, de 1 Coríntios, e 6 e 19 também de 1 Coríntios, fala que nós somos santuário, morada do Espírito Santo. No 19 fala, não sabeis que o Espírito mora em vosso coração? No 16. 3 e 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Habita em vós? Só isso. Agora o 6 e 19, que ele fala que nós somos, que o Espírito de Deus habita no nosso. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em nós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E aí ele já fala que nós somos propriedade dele, logo nós não nos pertencemos, pertencemos àquele que habita e faz morada no nosso coração. Paulo quer que a igreja seja tomada com este poder, pela riqueza da sua glória, no homem interior. Se você tem força no homem interior, você supera, suplanta as vicissitudes que nos atingem do lado de fora. Então, via de regra, nós tratamos da nossa aparência. Deu uma dor de cabeça, vai para o médico, vai para a academia para malhar, mas esquecemos da alma. Trabalhe na sua alma, restaure a alma, para você aguentar abatido do lado de fora. E ele fala, e assim habite Cristo em vossos corações. Nós olhamos aqui que Deus, através do Espírito, mora em nós. Veja, eu tenho que ter consciência disso. Quem é que mora em nós? O Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. E Deus é uma pessoa santa. Deus não pode se misturar com sujeira. Isso tem que nos levar a pensar a minha vida. Se eu quero que Deus more em mim plenamente, eu preciso me preservar em santidade. Eu não posso viver uma vida qualquer. Eu fui chamado no capítulo 6, verso 20 de 1 Coríntios, portanto glorificai a Deus nos vossos corpos, porque vós não pertenceis a vós mesmos. Nós não somos mais nossos, nós somos comprados com um bom preço. Porque fostes comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Então, se eu fui comprado pelo Senhor e eu sei qual é a vontade dele, eu tenho que viver neste padrão. Por isso que eu preciso do Espírito em mim, por isso que eu preciso do homem interior, porque eu preciso da renovação espiritual diária para dar morada ao Espírito, senão ele dá linha. 4:30 de Efésios diz: não entristeçais o Espírito,
no qual estás selado para o dia da redenção. Então, se você é impuro, gritaria. Santidade ao Senhor. Nós precisamos disso. E entre esses dois versículos aí, fala o que você não pode fazer para entristecer o Espírito Santo. Isso aí. Ira, gritaria. E não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Depois, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia seja tirada diante de vós. Tudo isso tem que ser tirado. Irmãos, a Bíblia, ela mostra o caminho. Muitas vezes, nós, pela nossa natureza, é difícil viver. Se você não tiver a renovação espiritual, não é fácil. Gritaria. O cara telefona 3 vezes te perturbando, na 4ª você já dá um berro. Aí se a gente parasse, opa, o Espírito Santo saiu de mim agora. Só que a gente pensa assim, opa, o Espírito Santo saiu. Ficar se preocupado com isso, às vezes não. Mas veja, 5:17 de Gálatas diz que há um conflito em nós, espírito e carne. E esse conflito sempre vai existir. Agora, à medida que eu avance em buscar a presença do Espírito em mim, leia 5:24 de Gálatas. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se buscar o Espírito, você crucifica. Se você não buscar, ele desce. E o 25 fala, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, nós temos, irmãos, e só há um caminho: oração. Aí o bicho pega. Qualquer tipo de movimento a gente está pronto para sapatear, mas para orar, você ora 10 minutos, pensa que orou 2 horas. 10 minutinhos de oração parece com a eternidade, mas quando você adquire o hábito da oração, você passa 2 horas e você não vê a hora passar. Falar nisso, amanhã tem vigília. Glória a Deus. Começar às 10 horas. Vamos orar. Vamos orar, ó mocidade dessa igreja. Eita, glória, agora eu vi. Ao teu lado sempre esteja. Tem que orar. Aquele tempo, os jovens na igreja cantavam muito esse coro para se fortalecer, para não pecar. Hoje era oração e vigília. Nós estamos lá. Orar, porque senão o bicho pegava, mas a força de Deus nos dá sustentação. Naquela época não tinha televisão. Tinha internet. Mas tinha disposição. Você andava 15 quilômetros. Ó, você andava. Hoje você não faz isso. Nós tínhamos uma oração que nós oramos mais de 4 ou 5 anos. Sexta-feira a gente saía, no apagar o sol se pondo, 15 quilômetros para chegar num lugarejo que era aquele torrão de roça. Orava até de manhã, depois voltava a pé, não tinha nem bicicleta. A dispensação era outra, pastor, era a dispensação do olho por olho. O Deus é o mesmo. O senhor acabou de falar que a dispensação do olho por olho. A cultura. Mas Não mude. Ó, isso aqui não muda. Não, mas Isso aqui é o mesmo. A cultura muda. Era naquela época que jogasse bola ia pro inferno. Se fizesse coisa ia pro inferno. Não, veja. O homem inventa moda, mas a palavra não inventa não. Se você ler Colossenses capítulo 2, 19 e 23, você vai entender que aquele pessoal não entendia a Bíblia. Não, mas era a dispensação da época. Não, é costume. Não é dispensação. A Bíblia é universal e imutável.
É a verdade eterna de Deus. Nunca passou e nunca passará, porque é a verdade de Deus. Então, eu tenho que estar firmado nela. Então, nós precisamos, vamos rápido, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus. Irmãos, eu vejo que nós estamos numa geração que poucos sabem o que é amor de Deus. Poucos sabem o que é amor de Deus. Se a gente não trazer isso para uma realidade nossa, e Ele nos envolver, compungir o nosso coração, nós vamos adotar procedimento ritualístico, não de devoção ao Senhor. Se você não tiver amor, conhecer a grandeza do amor, você não presta a uma adoração que Deus merece. Você se torna um fariseu, e você entra no ritual. Deus te criou para que você o ame acima de tudo, porque Ele te amou primeiro. Está lá em Romanos 5:8. Deus prova o seu amor, porque Ele morreu por nós quando nós não prestávamos. Eu preciso entender a grandeza do amor. Veja, o pecado nos afastou de Deus. Todos nós só tínhamos um destino: condenação para sempre. Mas Deus, olhando, não viu ninguém que resolvesse a situação e manda em nosso lugar o que Ele tinha de mais precioso. Ele abriu mão. Se você não entende o amor de Deus, você não abre mão nada para Deus. Você abre para os seus interesses. Você privilegia os seus interesses e não as coisas de Deus, porque você não entende o que Deus fez por você. Capítulo 8, versículo 32 de Romanos, Paulo fala isso, que Ele deu o melhor. Ele diz: porventura Ele não nos dará graciosamente todas as coisas. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Uma das coisas que você nota hoje é o afastamento das pessoas da obra de Deus, porque não entende o amor. Agora, qual é a sentença que Deus dá à igreja de Laodiceia? Eu sei, mas veja, não é que eu estou aqui, eu vou me conformar com isso. Não, e Deus fala para a igreja: comprai de mim ouro, comprai de mim vestes. É isso que a gente tem que fazer, comprar veja, dele, né? em Washington, eu preciso compreender qual é a grandeza, a extensão do amor de Deus. Se você corre para lá, corre para cá, você não para. O destino nosso era o inferno. Esse é o destino de todo mundo. Só escapa com Jesus. E Ele nos deu um lar. Quando você vê a descrição do nosso lar no Apocalipse, eu acho que ali é uma descrição muito pálida, porque a Bíblia diz que Deus habita numa glória inacessível. A glória de Deus ofusca qualquer tipo de material, e nós vamos estar na presença dele. Aleluia. Qual o preço, irmãos? Jesus que pagou por nós. Esse foi o amor que Deus nos deu.
Eu fico olhando, eu falo de Casa de Paz, essa multidão que passa aqui, que caminha para o inferno. Tem um texto em Provérbio que diz: salve os que estão caminhando para a morte. E a igreja está insensível a isso, porque não conhece o amor de Deus. Eu estou bem, o resto que corre atrás. Mas nós somos os embaixadores de Cristo. Ele premiou, Ele deu a carteirinha a nós. Você é meu embaixador, você leva a minha palavra, é você. O reino de Deus só cresce através da igreja, que é o corpo dele, é o corpo legal de Cristo. Porque Deus não faz nada ilegalmente, irmãos. Senão Ele mandava um anjo pegar as pessoas pelo anzol, pela orelha e levar. Mas Ele não pode fazer isso, porque o anjo é espírito. Ele tem que usar pessoas, porque aqui a ordem foi dada a pessoas. Domine. Então é você que está com a autoridade de Deus para expandir o grande amor de Deus. Se você não entender, se você não sentir esse toque do amor, você não faz a obra de Deus. Hoje, todo mundo tem aspirações grandes que eu acho que deve ter. Mas antigamente eu vou ser pastor, eu vou ser missionário, eu vou ser aquilo. Hoje ninguém mais quer isso. O amor de Deus, irmãos, quem abraça a obra de Cristo tem a proteção, vai sofrer, mas Deus não abandona. É o maior de todos os privilégios. Capítulo 3, versículo 8 de Efésios, o capítulo que nós lemos, Paulo lhe fala isso. Eu fui perseguidor da igreja, mas leia ele, 3 e 8. A mim, o mínimo de todos os santos, isso aí, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incomparáveis de Cristo. As riquezas insondáveis é um privilégio, mas ninguém sente privilegiado, porque não entende a grandeza do amor de Deus. Irmãos, acabou. Ficou faltando 19, que fala assim: ser tomado de toda a plenitude de Deus. Olha o desejo de Paulo, que o crente, irmãos, ele fosse a essência de Deus. Capítulo Colossenses 2 e 9, olha só o que Paulo diz a respeito de Cristo. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e Ele quer que isto seja atingido a nós, que toda a plenitude de Deus nós possuirmos, a mente, o sentimento, o olhar, a expressão para refletir Jesus. Por isso que eu preciso do Espírito no homem interior. Nós temos um grande legado, parecer com Cristo. Você não veio aqui, foi chamado só para sentar, você tem que ter uma convocação, para que as pessoas ali falem: olha lá vai com Jesus, por base do amor, o amor que nós nutrimos pelo Senhor, o amor que Ele nos enche. A Bíblia, Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange a fazer. Então, movimente, irmãos, pense se faça alguma coisa. Jesus, Deus deu o que Ele tinha de mais precioso por sua causa. E o que você faz? Amém?